Mochileiro Sem Pauta está no ar, aqui é o Kainan. E junto com a Worldpackers, vamos trazer a segunda série dos filmes. Agora, Rick, tem título, tá? Chama Cinema em Casa com a Worldpackers, é o nome do programa. É tipo SBT, Caraca. sabe? Pra sentir em casa, cinema em casa. Só melhora, Então só vamos- melhora. Só melhora. E pra falar do filme Gabriel e a Montanha, antes de falar da sinopse, que isso vai ter uma vírgula sonora pra isso, vamos chamar os maiores críticos de cinema dessa podosfera no tapete vermelho. Ela já se apresentou no Oscar, já foi pra Cannes, ela já foi correspondente no canal TNT. Piadinha interna aqui, ela não entendeu. Eu vou Vamos lá. entender. Quem é você como crítica de cinema? Bem-vinda também, né? Oi, muitíssimo obrigada, Kainan, pelo convite. Eu sou a pessoa que gosta de ver a construção do personagem. Eu gosto muito de observar as falas, de observar o que a pessoa tá fazendo e como ele evolui na história, né? Porque se não evoluir também, aí eu já não gosto muito do filme. E a ele aqui representando a Worldpackers, um dos fundadores, bem-vindo diretamente de Maresias, Rick Lima. Exato, cara, tá parecendo o show do litoral aqui, né? Guarujá, Maresias. Eu tô em Santos. Tá nada. Na praia de Santos, tô aqui em Santos. Tá intocado em Taubaté. Vai lá. Tem praia em Taubaté, tem marinha em alguns lugares aqui. Mas Rick, a gente já falou lá no primeiro programa da Índia, mas você ainda é o cara da parte emotiva dos filmes? Você quer criar uma nova identidade ou mantém essa mesmo? Ô, cara, agora eu vou te falar, com um filho pequeno em casa, cara, o filme eu só assisto quando ele é muito bom mesmo, assim. Então eu virei um crítico agora, ultra crítico, cara. A pergunta que eu não quero calar, com a criança fica vendo muito filme infantil ou ainda não tá na fase? Ainda não tá na fase, cara. Não sei nem se eu vou chegar nessa fase não, viu? Eu tô torcendo pra essa fase aí se transformar em filme bom de cara. Olha, deixa essa parte gravada, porque daqui um ano a gente mostra esse episódio pra ele. E ele vai estar vendo Galinha Pintadinha. Baby Shark, Aquela conta do Netflix vai estar mais assim, conta infantil do que os filmes em Sim, si, sabe? só infantil, animação. E foi... Verdade. Então, sobe a trilha e vamos pra sinopse. Então vamos lá, galera. Pra você ainda que não viu o filme, então dá uma pausa aí, ouve a sinopse que eu vou falar, porque se você não viu o filme, não vai fazer sentido você dar continuidade a esse episódio. Então, do que se trata, falando de uma forma sucinta. Gabriel foi um economista que foi encontrado morto no Mulanje, que é uma montanha no país do Malawi. E aí o que acontece? O diretor, que é amigo dele, ele pegou todos os documentos, os diários, todos os e-mails e informações que ele tinha, na verdade, e ele recriou as aventuras do Gabriel nos últimos 2 meses. E qual que é o legal do filme, ao meu ver, que a gente até fala com a gravação junto com a Lana e o Rick, que o autor ele coloca as pessoas reais que conheceram o Gabriel para contracenar com o ator que representa, no caso, o Gabriel. É como se o Kainan faleceu no continente africano e tem meu amigo que é diretor, vai pro continente e escolhe um ator para me representar, e essa pessoa que me representa começa a contracenar com pessoas que me conheceram de fato. E isso é muito interessante, esse contraponto de não serem atores e como se dá a cena, né, do olhar para a câmera. É um filme assim que eu acho que sou suspeito para falar, mas ele retrata muito a questão do cenário do continente africano. Então, eles foram até os países, né? Então isso é bem perceptível. Então, a estação de ônibus, a tribo Maasai, a feira. Então eu gostei muito dessa parte, mas eu acho que isso é bem sucinto. Então é uma história baseada em fatos reais. Se você jogar a matéria, o nome deles, vai ver o velório, enfim, tem tudo isso. Então vai lá assistir o filme, tem na Netflix recentemente, hoje é dia 15 de novembro que eu tô gravando, de 2021, então até esse momento tem lá. Então é isso, vai lá ouvir pra você entender melhor esse episódio. A gente fala também das irresponsabilidades ou não, imprudência, coragem. É isso, bom programa pra vocês. Lana Henrique, por onde começar por esse filme? Eu vou jogar bola pra você já de primeira. Isso aqui é um programa que não é o formato do mochileiro das pautas. Então, assim, vocês querem já cutucar o filme? Vocês querem falar bem do Gabriel? Vocês querem falar mal? Lana Henrique, quem começa? Quem começa a discorrer sobre? Eu vou falar bem. Se eu for falar, eu vou falar bem aí, porque primeira coisa, assim, me reconectou com a África, assim, cara. Só de olhar aquela parada, assim, voltando pro crítico emotivo que sou, nossa, me tocou na hora ali as paisagens, assim, acho que depois a gente entra no detalhe, né, da história, dos atores, de como foi feito, mas de cara, assim, me tocou uma emoção muito grande, que acho que só quem foi pra esses lugares aí
pode ter sentido ou não, né? Não sei, queria saber. No meu caso, eu não fui pro continente africano, então o meu olhar é totalmente novo. É assim, o inesperado, tá? Ele entrou em Zanzibar. Eu falo, tá, eu não faço ideia do que eu vou ver. Eu não sei o que ele vai cruzar. Então eu não tenho nenhuma já imagem pré-concebida na cabeça desse lugar. Então pra mim foi muito bom, porque vendo os lugares, vendo a cultura que ele passou, me deu vontade de conhecer. Eu falo, porra, todos os choques culturais que ele teve, sabe? Várias coisas que ele passou, os lugares maravilhosos, as pessoas, as comidas. Pô, eu queria vivenciar isso também. Mas, ô, Lana Henrique, acho que tem um ponto. Por que a Lana tá nessa bancada, né? A Lana, porque a gente não foi pra África. Essa é a parte importante. Porque, assim, como o Rico falou, eu e o Rico, a gente é suspeito pra falar do filme, porque tem um apelo emotivo de lembrar. A gente esteve literalmente quase nos lugares. Então, assim, a relação com o filme é completamente diferente. Tanto que a gente teve o encontro dos ouvintes, a Lana participou do podcast, e foi curioso, ao meu ver, que muita gente focou muito no personagem Gabriel. E pra mim, eu tava atento às coisas, né? Às vestimentas, ao cenário, porque eu estava ali, então a relação era outra. Então a Lana tá aqui pra trazer o contraponto, então é importante também. Imagine nós três aqui, todo mundo foi pra África. Então a relação seria diferente, mas também trazer as pontuações, obviamente, tá, Lana? Ia ser só babação de ovo. Exato. Mas como filme, Lana, como filme, assim, você achou um filme... Porque pra mim, como filme, eu não consigo separar dessa emoção aí de ter vivido isso, né? Como filme em si, o que você achou? É um filme que você recomendaria ou não? Cara, eu recomendo o filme por vários motivos. Pra começar, que é um filme de mochileiro. Então ele tá no ônibus, ele tá lá no guichê do passaporte, assim. Então você já tem aquela memória afetiva de, pô, eu já fiz isso em alguns lugares, imagina eu fazendo isso naquele lugar. Que é diferente de um filme de viajante, só que de avião, né? Então é uma outra pegada, né? É mais o que eu faço. E eu gostei também que o personagem Gabriel, ele não é um personagem nem vilão e nem herói. Ele é um personagem cinza, que falam, né? Então ele tá ali no meio. Ele vai fazer coisas boas, mas ele também vai fazer coisas muito ruins. Então ele vai ficar nesse limbo do viajante, sabe? De falar e fazer coisas e às vezes ser irresponsável, às vezes ser contra a cultura local e querer reclamar. Teve uma parte que eu fiquei chocadíssima, que eu fiquei puta com o Gabriel. Assim, pra começar, o filme, ele é em inglês, ele tem trechos em francês e também fala português. Então ele é uma salada mista de línguas. E obviamente, além de perder alguma coisa ou outra na tradução, porque eu não falo francês, a pessoa não tá nem viva pra se defender. E a gente não sabe exatamente o que aconteceu naquelas cenas e naqueles momentos, né? Então é um documentário ficção. É um filme, mas é ficção, mas também é um documentário, porque tem as pessoas lá, tem os trechos que ele escreveu no caderno, os e-mails que ele enviou pra família. Mas a gente perde muito com isso, porque a gente não pode julgar como realidade. Não tem como. Mas tem uma cena que me chocou muito, que é ele no ônibus com a namorada e tá tocando música alta. E eu já me lembrei do Peru, da Bolívia, de todos os países que também tem aquela música altíssima. E ele começa a reclamar. E aí ele pega e fala, nem Jesus gosta dessa música, que era uma música religiosa. E eu fiquei... E ele fala inglês. Tipo, as pessoas podem te entender, porque... Por quê? Eu fiquei muito puta com ele. Ele é forgado. Às vezes eu queria dar um tapa, às vezes um beijo nele, dependendo da cena isso. ali. É exatamente isso. Tem vezes que você fala, olha que legal. Tem vezes que você fala, puta que pariu, velho. Não. Sua opinião, Cainito. Conta aí pra gente. Eu acho que o que eu vejo no Gabriel, tirando a parte do cenário que a gente vai trazer depois, mas o que eu gosto do Gabriel, em grande parte, retratado no filme, é o lado humano. Porque você não vê só a perfeição do mochileiro. É gostoso no sentido de você sentir um pouco de raiva, porque a gente também faz isso às vezes. Numa viagem ainda mais de longa duração, você vai falar merda. Cara, não vou ser hipócrita aqui da questão de música. Tem uma hora que você surta mesmo. Principalmente em alguns países é música religiosa e volume muito alto. É claro que eu não cheguei a descer e não sabemos também se ele chegou a descer do ponto por isso. Mas com certeza em algum momento eu reclamei. Eu falo, pelo amor de Deus. O Rico já foi pra África. Jamais reclamar na língua das pessoas locais, respeitando ainda a religião das pessoas, sabe? Não, mas o meu reclamar é uma bufada, entende? Sim. Uma bufada no vidro. Puf, entendeu? Essa é a minha reclamação. Mas o que eu gosto do Gabriel é que tem muita coisa que ele faz e que quando você tá exposta na situação de continente africano que te exige mais emocionalmente, psicologicamente, tem hora que você surta mesmo. E teve horas que eu falei, cara, realmente tem momentos que eu fui assim, porque é lidar com pessoas, é a questão que a gente falou do muzungo, da percepção que eles têm de você, tem uma hora que você não aguenta. Tem uma hora que o copo enche, aí você reseta o copo, beleza. Mas talvez o filme tenha pegado esses momentos extremos, entende? Assim, quais não foram os momentos de surto do Gabriel? Eu vou pegar o momento do surto. Entende? Então, mas em suma, aí jogo pro Rick. Eu não gostei tanto do Gabriel, não. Babaca.
Chama de babaca. Cara, mas o que eu sinto assim, é você é o cara que eu conheço que ficou mais tempo na África, assim. Acho que de todas as pessoas que eu já vi que foi pra África, você é o que ficou muito lá, né? Eu fui numa África, assim, ó, era o sonho da minha vida. Eu tinha juntado uma grana e falei assim, eu fiquei no final 6 meses ali viajando. Eu tinha acabado de sair de uma experiência, assim, de um trabalho muito chato. Então a África foi muito incrível, assim, pra mim. Então eu realmente nem tenho essa percepção da negatividade, assim. Tipo, tinha um dia que eu fui lá pra ver um parque de rinocerontes, eu fiquei 3 horas esperando no busão. Aí o busão acabou que não partiu porque não encheu, eu tive que voltar pra casa. Isso 2 dias seguidos. Mas como eu tava ali meio que... Eu vi isso meio que eu falei, nossa, que experiência maluca. Ficava lendo o livro, assim. Mas realmente, se você tá com, sei lá, quer ficar pouco tempo, ou se você acha que as coisas no Brasil não funcionam, nossa, na África é tipo vezes 10, assim, a parada, né? Intensifica e exige de você, né? Então, assim, eu me identifiquei com o Gabriel em vários momentos. E eu acho que esse é um ponto, né? O lado humano que o filme consegue retratar. E junto também com os locais, né, Rick? Eu acho que, Ilana, os locais que a direção passa, realmente, muitas vezes, condiz com o espaço. O que eu gostei é que, assim, não foi retratado um estereótipo do continente africano. Ali na tribo Maasai, realmente é a tribo Maasai. Aquilo ali é uma casa, entendeu? O mercado que ele compra lá, o chinelo, realmente aquilo é um mercado. Tanto que eu vi com um amigo meu que foi me visitar na Tanzânia. E ele também teve esse apelo emocional, foi o Kleber até lá. Ele viu e falei, caramba, é realmente a África. Quando passa Moshi, ele fala, caralho, é Moshi, eu estive aí. Então eu senti que é um dos poucos filmes, principalmente brasileiro, que retrata alguns países africanos de uma maneira muito crua. Tipo assim, é isso mesmo. A mulher... Cara, eu amei aquela cena quando eles estão no ônibus, eles estão discutindo, né, o casal, e chega a mulher oferecendo coisas na janela. Santa Sana, tipo, muito obrigado. É literalmente aquilo. São pequenas coisinhas que fazem o filme retratar aquilo ali, é como viajar. Eu acho que é um dos poucos... Eu acho que é o único filme que eu me recordo de brasileiro que eu falo, cara, isso aqui é realmente como é viajar no continente. O pessoal fala, Muzungo, não, I'm not Muzungo. Vamos trazer Mas tem uma parada, também, né, cara, que como ele foi feito, né? Assim, o fato deles voltarem pro pico e gravarem com as pessoas que eram não atores, mas simplesmente as pessoas dali, isso aí, tipo, faz com que a pessoa que fez o filme, né, tenha essa intenção. Eu sinto assim, a intenção foi de, nossa, vamos fazer uma parada tão real que vamos usar até as mesmas pessoas. Então, tem que ter o espetinho no busão, né? Sem o espetinho no busão, eu falaria assim, não é, com certeza não é África. Eu conversei com a Lana, Rick, teve um dia que a gente bateu um papo, que acho que essa é a parte mais legal do filme, né? Dos não serem atores, e você saber disso antes. E é legal que na primeira cena, quando eles cantam com a família, é legal que quando você estuda jornalismo ou ator e cinema, uma das primeiras regras que você aprende, não olhe para a câmera, a não ser que seja a proposta do filme. Não quebre a quarta parede. Exatamente, não quebre a quarta parede. E na primeira cena já, quando ele tá jantando com a família cantando, o pai da família, acho que ele dá umas 13 olhadas muito de relance. Você vê que ele olhou pra câmera. Não, mas eu acho que até antes disso, quando ele acorda, que é a primeira cena do filme, o menino que tá na cama do lado dele tá olhando pra câmera, assim, fixamente. Ele tá... E assim, é uma criança pequena, então você não tem como falar, não olha, sabe? São pessoas diferentes dentro da tua casa. Então a criança, ela é curiosa. E ele tá olhando tão fixamente que eu falei, bom, aqui eles já estão deixando claro que não são atores, sabe? Não, o diretor, assim, foi o cara foda desse filme. De falar, você imagina toda hora que a criança olha pra câmera e volta? Não, é a criança olhando e aquilo que você falou, né? É uma ficção entre a barra documentário. Então, eu amo esse filme, eu amo esse primeiro take quando eles cantam. É muito... Ele começa em Jinja, né? O primeiro lugar que ele mostra ali que é Jinja, em Uganda, que pra mim é bem a nascente do Rio Nilo, assim. Foi um lugar que, nas viagens que eu tive pela África, me abriu muita coisa, assim. Eu fiquei 2 semanas lá, fiz aula de caiaque, fiquei num esquema, assim, que foi muito... Eu tinha acabado de sair do Overland, né, que foi da África do Sul até Nairobi. Então foi uma experiência, assim, de estar num lugar ali. Jinja, eu vejo que muito pouco retratado, muito pouco falado, mas uma cidade incrível, assim, Uganda. É um bom filme para passar para as pessoas que querem fazer um mochilão no continente. Ó, dá uma olhada no filme Gabriel e sinta como é. Se bem que não mostraram muito do Africa Time no ônibus, né? Mas... mostraram aquele lá que ele já tava esperando faz tempo, com a namorada, que essa é uma parte legal. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi uma parte afetiva também, porque como as pessoas que eles usaram são as mesmas pessoas que cruzaram o caminho dele, então mostrava o afeto que essas pessoas tinham com o Gabriel. Então falando, tipo, poxa, eu fiquei muito chateado quando eu vi a notícia, ou então o jeito que trataram ele. E a primeira cena é o Gabriel, ele tá deitado lá e tem a criancinha que tá deitada de um lado e o pai do outro. E aí depois que o Gabriel acorda e fala, bom dia, Gabriel, bonjour, Gabriel, não sei como é que ele fala.
E aí ele falou pro menininho isso. E aí depois, quando acaba essa cena na casa dessa família, é o depoimento do pai falando: o Gabriel foi tão importante, foi tão legal aqui a estadia com a gente, que eu dei o nome pro meu filho de Gabriel. Então aquele menininho que tá aparecendo é o Gabriel. Sabe? E aí, aquilo lá, quando eu vi aquilo, me arrepiou, que eu fiquei, tipo, essa afetividade, sabe? Que a gente cria na estrada, esses laços que a gente cria. E tem uma menina no Uruguai que chama Lana por minha causa também, gente. Eu chorei, Caraca, eu fiquei muito emocionada. Porque foi exatamente Agora isso. Agora eu tô com inveja. Será que não tem um Kainan por aí, não? Deve ter, eu descobri depois de 2 anos, Kainan. Mas tem essa parte, até o pai coloca o nome da criança de Gabriel. Eu vou linkar com uma fala do filme do Gabriel, né, o ator, que ele fala quando ele ajuda algumas famílias com pouco, né? Ele fala assim, com $15 eu paguei aluguel de um mês e com tanto eu paguei o ano. Pra mim, Kainan, o que ressoou pra mim foi o quanto, como indivíduo, você consegue impactar significativamente na vida de outra pessoa, em outra esfera econômica, em outra região. Porque, assim, cara, ele pagou... Assim, foi um momento... Eu me coloquei no lugar do Gabriel e falei assim, qual é o impacto que eu tenho na vida das pessoas e como eu consigo ajudar? Eu não vou entrar no mérito se a pessoa fala que ajudou ou não, esse não é o ponto, mas quando você vai para uma outra região, de que maneira você impacta as pessoas em torno? Então tem um caso do pai, pro pai colocar o nome do filho de Gabriel... É porque alguma coisa, assim, foi intenso emotivamente, não tô nem falando de questão monetária. Então, eu trago pra vocês, Ele se entregou, né? Ele se entregou na experiência mesmo, né, cara? Eu acho que viajar pela África, assim, é muito se entregar pra experiência mesmo, de estar ali. Por isso que eu acho que é bom ir com o tempo, né? Você vê um diferente, né? Ele não tinha limite de tempo e a namorada dele tinha, né? Ela só ia ficar parte do trajeto ali. Então, acho que a experiência que eles tiveram também de África foi diferente, né? Porque se tem um lugar aí que vale a pena ficar muito tempo, tipo, eu acho que é a África ali. Óbvio, Índia também, América Latina também, mas África, assim, você fala, nossa, tipo, tem tanta coisa ali, e é tão, sei lá, sou suspeito, eu amo demais a África. Essa coisa do tempo, Rick, por exemplo, a Carol Wilson, né, que já gravou vários programas sobre África, a gente fala, cara, você fazer travessias de países toma muito tempo. E no filme você vê vários momentos de discussão do casal, né, que aliás, parabéns pra namorada, que é muito amor, viu, e encontrar o cara no continente africano. Mas tem vários momentos que eles geram uma discussão de ter perdido a parte dos elefantes, do bungee jump. Então eu acho que é 2 extremos, né? Viajar com tempo e viajar sem tempo. O pessoal fala, né? Africa Time, que é pole-pole, que é principalmente na Tanzânia, que é um termo que assim, devagar e se vai longe. Tem uma parte também disso daí que a gente tava falando de, com $15 eu paguei o aluguel e tudo mais. É uma forma dele retribuir o que a família tá fazendo pra ele. E assim, se ele tem condição, a família tá recebendo ele, estão comendo juntos, a família tá contando da história, da cultura do local. Pô, e a gente também tem esse choque cultural com quão pouco aqui no Brasil, né, que a gente, nossa, só $15. Mas, pô, pagar um aluguel, sabe? Então... Eu acho que quando ele escreve isso, é mais pra ele se conscientizando disso, desse choque de realidade. Me lembrou um pouco até Na Natureza Selvagem, assim, o filme Into the Wild ali, né? O jeito de se joga no todo, assim. Então, aquela hora tem uma parte que ele briga feio com o cara ali por causa de... O cara tinha ido comprar os ingressos para um parque, né? E aí comprou para mais gente, né? Ele não queria. Então, ele tava viajando no budget ali, mas mesmo assim ele conseguia ajudar e impactar nesses projetos, né? Então, nesses lugares, realmente ali, $15, eu acho que é uma forma linda, assim, de... Você tá mochilando e ajudar, às vezes uma família que você conseguir ajudar ali, né, com o aluguel do mês, que seja, é um impacto gigante, né? O que eu acho importante a gente abordar sobre esse ajudar, principalmente no continente africano, é como se dá essa ajuda. Qual é o caminho? Tipo, existe uma relação emocional ou é só assim, estou dando dinheiro, fiz minha parte... Tudo depende da intenção também, né, gente? A gente fala assim, a gente tá falando pelo que a gente viu no filme, mas quem é Lana, Henrique Kainan, se eu estivesse numa situação, eu passei um mês, se eu der 50, eu tive uma relação afetiva, eu brinquei com as crianças, tem tudo isso, né? O que permeia o ato da entrega do dinheiro? Assim, é uma coisa que eu até hoje me questiono, né? Será que é somente a entrega de ajuda, mas o quanto eu estar ausente de emoções, né? Tipo, só entregar é uma ajuda também, obviamente, né? Mas são coisas mais profundas que eu acho que o filme deu esse gatilho. Até a questão do anjo branco, né? De você ir lá e se sentir o salvador branco que tá indo resgatar e salvar. Tem essa questão que o filme passa, que se vocês quiserem já pode entrar na parte do Muzungo.
Muzungo, pra quem não sabe, é chamar a pessoa de branco. É bem comum, tá? Tem outras Eu tenho uma terminologias, dúvida. mas o Muzungo é mais... Muzungo significa literalmente branco? Tipo, a tradução é branco ou é um termo pra falar... Então, o que me falaram lá é que, assim, ele tem alguns significados, depende de como ele é falado e pra quem ele é falado. Eu ouvi em diferentes tons, assim, né? Então, às vezes eu via uma parada de branco com essa pegada de malvado, pelo tudo que aconteceu historicamente, né? E às vezes uma pegada meio de tolo, meio bobo, assim, meio diferente, né? Então, cada hora eu via de um jeito, assim, né? E acho que isso tem tudo a ver com o que vocês estavam falando, né? A ideia nunca é, eu acho que, de ir mochilar no pico com essa ideia de salvar, assim. Mas acho que quando tá no pico e vê ali, você vê que você não foi com essa ideia de ajudar, você foi pra curtir, se divertir, ter uma experiência incrível, né? Mas quando surgem oportunidades de comunhão, assim, eu acho que o Gabriel, ele via ali, ele realmente se integrava na galera de um jeito que, pô, como é que conseguiram achar todos os atores que fizeram a parada, que não eram atores, aquelas pessoas reais ali, foram atrás de todo mundo e fizeram, e todo mundo topou fazer amarradão e se dedicou ali. Eu acho que alguma coisa especial ele tinha que não dá pra saber realmente se o ator, que acho que foi um baita ator, se foi qual que é a verdade, né? Rick, posso te cutucar? Por favor, por favor. Porque assim, eu entendo que o Gabriel, enfim, ele é um personagem, não sei o que ele fez de grandioso ou não, mas tem um ponto que você fazer um filme no continente, qualquer um queria participar. Tem até uns bastidores do diretor que ele fala. Você imagina, tem uma equipe de cinema, você quer aparecer, você vai falar que você conheceu o Gabriel, que você pintou, você cortou o fio de cabelo dele. Você vai, não, eu conheci o Gabriel. Tem isso, né? Eu acho. Verdade, pode ser. Não, e eu acho que também o fato dele ter sido uma pessoa branca que morreu lá no Mulande, né? Então isso daí também deu um rebuliço lá naquela região e trouxe... Assim, as pessoas conheceram ele e falaram, pô, eu conhecia ele, sabe? Então não tem como cair no esquecimento realmente. Verdade. Ó, tem uma coisa que eu amei desse filme. As pessoas começaram a saber onde fica o Malawi. Sim. Confesso. Hashtag desabafo aqui, amei. Todo mundo sabe agora o que é Mulan. Quem viu o filme, né? Malawi. Onde é que é Malawi? Então, eu fiquei bem feliz. Aliás, dei uma pesquisada aqui. Só Muzungo, gente, ó, surpreso. Não é branco, viu? Muzungo significa, que é no Swahili, andarilho. E aí eu acho que foi ressignificado ao andarilho. Muzungo, ou seja, é o que tá aqui no Wikipedia, né? Questionável, mas assim, estamos baseados no Wikipedia, andarilho. Olha só, tá um Muzungo. Nessas polêmicas assim maiores do filme, eu vejo também o lance que você falou da montanha que ele morreu, né? E aí, por isso eu comparei muito com A Natureza Selvagem, né? Que pra mim é um baita filme inspirador, assim, né? No final, os dois filmes me inspiram de alguma maneira, assim. E aí, o que falam tanto do Chris, quanto dele, né? De ter ido de forma inconsequente, assim, né? Sem ter as coisas básicas, assim, né? Qual que é a visão de vocês, assim, nesse aspecto do filme? Tem várias facetas do Gabriel que todos somos enquanto viajamos. E teve uma faceta que me identifiquei com ele muito forte, que é isso do sentimento de heroína enquanto viaja, sabe? O sentimento do tipo, pô, você chegou, ele tava lá no Kilimanjaro, ele tava com guia, ele foi super inconsequente também, super desrespeitoso com esse guia. E só que quando você completa, sei lá, uma trilha de 5 dias, uma caminhada de 10 dias, você sente aquele sentimento de, caraca, sabe? Essa potência dentro de você. E eu acho que o Gabriel meio que se deixou levar por isso e quis desafiar a natureza, assim, não tendo nada, mas porque ele tava com esse sentimento de invencível, sabe? E eu acho que ainda mais, assim, uma coisa que eu senti falta no filme foi eu não saber da história antes do Gabriel. Porque no Natureza Selvagem, você sabe o que fez ele fazer tudo aquilo, você tem uma construção do personagem, o que levou ele até ali. No Gabriel, eu senti falta disso. A gente só sabia um pouco do passado dele quando a namorada estava presente. E mesmo assim, não era tanto. Então, eu fiquei sentindo falta de saber isso, assim, e o que estava pegando nele em relação à volta. Às vezes ele se desafiou a fazer isso porque ele estava prestes a voltar pro Brasil. E a gente sabe como que é a volta, né? A gente sabe como é que são os últimos dias de viagem. Não são nada fáceis. Então, mas eu senti falta disso, sabe? Assim, pô, o que tava se passando com ele? Aí não tem como saber, aí entra a ficção. Enfim. Mas eu senti essa parte de querer desafiar, mas também dessa responsabilidade, que é o famoso dar um jeitinho, sabe? Aí, eu não vou falar jeitinho brasileiro, porque jeitinho não é só brasileiro, é jeitinho só. Que talvez se ele estivesse em outro país, ele não teria feito isso. Que isso é algo que a gente conversou também na chamada dos ouvintes do Mochileiro, dos assinantes, que e se ele estivesse nos Estados Unidos ou na Europa? Ele teria feito algumas coisas que ele fez? É um bom ponto. Joguei e saí andando. Aqui não é só sobre... Aqui é sobre filme, mas também a gente vai para outros aspectos, que eu acho que é o legal. É realmente um... Não, mas é que eu acho que é importante olhar para esse lado, porque quantas facetas do Gabriel nós não temos, sabe? Enquanto viajamos. Quantas coisas a gente já não fez, falando, sei lá, tipo, eu não sou turista, ou então... Não sei, tipo...
É aquela coisa, eu senti muito nele, aquele lado, tipo, eu tô pagando, então eu vou fazer, sabe? Então era o bungee jump, eu quero fazer agora, e que não sei o quê. A parte no aeroporto dele não respeitar a área de embarque, o ônibus atrasando por causa dele. Não por causa dele, né? Mas o ônibus tava saindo e tiveram que esperar. Essas partes deram raiva no filme, mas não sei o quanto retrata a realidade. Então, mas por exemplo, aquela cena que ele tá no safari, que ele tá indo atrás das zebras, a namorada dele tava lá, então provavelmente ela falou o que aconteceu. E também ela tava lá na Eu acho parte que do ele é meio embarque e no forgado. bungee jump. Ela tava em todas as cenas Ele que eu era meio acabei de forgado, falar. ele era meio forgado. Um pouco forgado, pelo menos ele era, né? No mínimo um pouco forgado ele era. Você quer ver eu perder o 20 agora? Flamenguista carioca. É isso. Gente, teve uma Perdi cena metade da audiência. muito engraçada quando ele fala, algum local fala pra ele, nossa, você anda rápido e come devagar. Aí eu falei, paulista ou carioca? Na hora me veio isso na mente, eu não sei porquê. Mas assim, o filme inteiro é meio retratado com a roupa do Flamengo ali, né? Não sei se o Flamengo é patrocinador, não sei o que Então, foi. é um ponto à parte, né? Na abertura tem Flamengo, cara. Eu nunca vi. Ó, se me falha a memória, Rick Lando, eu nunca vi um filme de produção brasileira que tá lá assim, São Paulo, Corinthians. Eu falei, Flamengo? É curioso. Assim, ou o pai dele, a família dele é do fã-clube do Flamengo, VIP de sei lá o quê. Porque, cara, tá aí um bom... Olha, gente, realmente essa parte do Flamengo É uma me pegou grande de surpresa. ficção. O filme é uma grande ficção, na verdade é uma propaganda do Flamengo. Se vai lá vendo edital, né? Flamengo, apoiador do filme e tudo mais. Mas é um bom... Gente, coisas que a gente não pensa em falar no programa, a gente acaba falando, mas o Flamengo é um ponto relevante nisso. Mas a questão, o Rick, você falou até do filme Na Natureza Selvagem, um ponto até para os ouvintes, que eu acho que vai ter um programa sobre isso, sobre a romantização dos atos irresponsáveis. Porque o filme é muito bom, Na Natureza Selvagem, um livro, ainda mais pelo aspecto jornalístico, ele é muito bom. O livro vai construir, que nem ela falou, o personagem, as pistas, né? Vai se aflorando. Mas eu fico pensando até que ponto esses filmes, onde existe a morte no final, ela acaba fomentando um cenário. Por exemplo, que nem o trem, o ônibus, né? O Bus 142 que saiu. Tiraram porque estava tendo custo para o país de helicóptero, quem bancava era o governo, aparentemente. E o quanto o Gabriel... Aí eu vou trazer uma parte mais polêmica, a gente volta depois falar a parte mais leve. Mas acho que isso é importante falar. A morte dele teve embaixada americana, embaixada brasileira na busca do corpo dele. Então, o quanto o ato irresponsável dele gerou gastos, né? Tanto para o governo brasileiro, por um ato irresponsável dele de querer desbravar a montanha. E ele foi alertado antes de subir, que tinha uma turista lá naquele ponto base de acampamento, ele falou, não, eu vou subir, ela pegou e falou assim, mas você não tá só se arriscando, você tá arriscando todo mundo que vai ter que subir depois procurando por você. A gente até falou nesse encontro, Rick, da questão do quanto talvez o guia tenha tido consequências da morte desse menino. Tipo assim, porque ele, beleza, no filme mostra que ele assinou um papel e tudo mais, mas o quanto moralmente ele se sente culpado pela morte. Tipo, eu deveria ter obrigado ele, eu não poderia nem ter dado margem pra ele. E aí volta o que a Lana a gente trouxe aqui, né, no jeitinho mundial de fazer as coisas. Mas é isso, então, se fosse um outro cenário, ou Estados Unidos, ou países mais estruturados economicamente, será que um guia permitiria? Não. Então, acho que o continente é da sensação de a pessoa ter mais liberdade para fazer o que bem entender, né? Por conta e risco. Em outros países, acho que talvez não aconteceria. A gente vai extraindo aqui coisinhas bem, assim, individuais do filme para colocar na vida real do mochileiro. Pensando na África, a minha experiência de guia na África, assim, é que realmente eu conseguiria fazer tranquilamente. Se eu falasse... Porque o guia primeiro vira um brother ali, né? Você tá trocando ideia, você conecta muito rápido com a galera ali na África, né? Acho que é muito Brasil, futebol, e aí conecta ali, então vira um brother. Então eu me vi em situações que isso meio que aconteceu, assim. Eu tava por exemplo, peguei um overland sem ter o visto, eu acabei perdendo Malawi, voei de Lusaka em Zâmbia pra Dar, porque foi um vacilo, mas foi um vacilo meu, né? Então eu acho que se o Gabriel tivesse visto o que aconteceu com ele não ia colocar nenhuma forma de culpa no guia, assim, né? Então eu também não... O guia, dá pra perceber no final do filme que ele carrega essa culpa, assim, né? Mas eu liberaria ele dessa culpa se eu pudesse. Eu acho que esse filme até eu acho que foi o alvará dele, né? De desencargo de consciência, o filme. Chamarem ele, então... Só que anos depois, ouvintes, né? por favor, sejam responsáveis, tá? Existe uma linha muito tênue entre coragem e insanidade. Não, tem uma frase que eu adoro falar. Coragem ou imprudência? É muito sutil, é delicado, assim. Elas ficam marigiando ali lado a lado. É porque eu já ouvi isso já de uma pessoa enquanto eu tava viajando. Falou, eu não sei se eu falo que você é corajosa ou se você é irresponsável. Aí eu,
Mas no caso era porque eu viajava sozinha de carona. Era esse o sentido de coragem que ele tava falando. Tô pensando aqui, seria todo irresponsável e corajoso? Enfim, joguei aqui, mas vamos continuar a falar do filme. É devaneios aqui no programa. Outra coisa do filme que eu acho que eu fiquei pensando se eu estivesse na situação dele. Se uma mulher viesse me encontrar na África é pra casar. Tanto que acho que é casar, né? Convenhamos, gente. Pô, uma mulher ir pro... Mas eles tinham umas tretas, assim, né? Que eu me lembro muito das tretas atuais, assim, nas conversas, assim, né? Então, tinha uma questão ali, eles discutiam muito política, assim, né? E ele era um cara que tinha estudado muito política ali, ela tinha uma visão dela, e tinha muito atrito, assim, né? Na visão dos dois, né? Essa é uma parte interessante do filme, que eu acho que eram bem reais essas discussões deles, assim, né? Eu também achei isso que eram discussões que parecia que tava alguém com a câmera filmando escondida ali, sabe? Você via a discussão desenvolvendo e depois resolvendo aquela discussão, né? E até no namoro ele tem aquela... É um personagem muito cinza, então ele tem momentos que ele é muito romântico, tem momentos que ele tá sendo abusivo com ela. Ou então nas falas que ele tá fazendo, tipo, ele fala, mas eu não sou um musungo qualquer, tipo, ele tá tentando se diferenciar dos brancos e que não sei o quê, só que ele fica desdenhando da pesquisa da namorada e falando, porque eu estudei nas melhores faculdades, assim, tem uma soberba ali na fala dele. E enfim, várias coisas que aconteceram que eu fiquei... Eita! Mas uma coisa que me chamou a atenção, que ele foi lá para estudar a pobreza, né? Que é o que ele falou. Eu fiz economia e eu quero estudar a pobreza nos países. Só que em muitos lugares que ele passava, as pessoas falavam, né? Aí eu tô pegando falas do filme, que apresentavam que era riqueza para eles. Então, quando ele tá lá nos Maçais, era quanto mais filhos a gente tem, mais ricos nós somos, sabe? Então, assim, e aí o Gabriel falando, no meu país isso é o oposto. Então, assim, esses choques culturais, mas também ele estudando não necessariamente a pobreza, entende? Isso eu achei bem curioso. Não sei se o filme retrata muito bem isso, a pesquisa dele, né? Sobre a pobreza. Não vi tanto. Isso eu senti um pouquinho de falta. É bem superficial. Mas com a namorada... Mas eu acho que ele foi pra curtir. Eu acho que ele foi igual eu fui pra África pra curtir, assim. Aí o estudo ali foi meio que uma consequência. Porque ele não parecia tão dedicado ali ao estudo mesmo, né? Quanto ele tava pra viver a experiência intensamente ali, né? Minha sensação, assim. Né? Às vezes era final de viagem já, ele também já estava estafado, sabe? Quando você já... Depois de tanto tempo na estrada, você já tá esgotado, você começa a mudar um pouquinho também seu comportamento. Mas isso com a namorada dele eu achei muito curioso, né? Que era ele perguntando pra ela, e eu não basto? Ou então falando, porque você está rodada entre meus amigos, porque você ficou com uma pessoa que eu conheço. Umas falas, assim, que toda mulher já deve ter ouvido, que é uma bosta. E uma fala que me chocou muito é ele coagindo ela a transar na praia de Zanzibar, né? Que ela fala não, e ele fica convencendo. E é uma linha muito tênue, assim, porque convencer, se você tem que convencer a pessoa, já é um não, sabe? Então, aquilo pra mim me tocou muito, porque muitas mulheres já passaram por isso de ceder, às vezes, que vai ser mais rápido do que ficar, mas ela gostou, mas ele não ouviu não. Esse é o ponto. Se ela tivesse bem com ele, se ela tivesse com humor bem com ele, se eles não tivessem brigado antes, ela teria aproveitado muito mais. Mas assim, não é esse o ponto. É ele não ter ouvido não quando ela tava claramente chateada com ele. E eu fico pensando nela, quem fez o filme, assim, né? Eu acho que colocou isso daí pra colocar nas pessoas realmente, isso que aconteceu aqui, e aí a gente poder interpretar. Isso que eu achei legal, porque não foi um filme meio que defendendo ele, assim, né? Ou fazendo, não. Mostrou umas coisas assim que você... Por isso que é isso, né? Era uma hora um tapa, uma hora um beijo nele. Uma hora um tapa, uma hora um beijo. Que eu acho que é a essência do filme que vocês falaram, né? Tudo que envolve não só a África, né? Acho que o filme fala de África, mas toca umas questões bem profundas, assim, questionamentos bem importantes. É o personagem cinza, né? Teve uma cena que me deu muito gatilho, e os ouvintes já sabem, né? Malária. Quando ele tá em Zanzibar. E isso aconteceu comigo bastante. As pessoas virem até mim e pedirem para comprar remédio malária. Daí eu fiquei até pensando, lembro que quando teve as primeiras situações, se era um tipo de golpe. Assim, mas você via que as pessoas estavam realmente um pouco debilitadas, então eu acabava comprando. Mas malária... Teve só essa cena, eu só lembrei, assim, vai ter um episódio até, Rick, sobre isso, viu? Malária no futuro. Tem tanta história que eu tô procurando um médico e um enfermeiro pra ter a parte realmente responsável de falar, senão fica caindo falando que... Mas a parte da malária... O mais chocante pra mim foi quando eu conheci um cara que tinha pegado malária mais de 90 vezes lá. Então, quando ele me falou esse número assim, eu falei, nossa, a gente fica com tanto medo de pegar uma vez, né? É uma coisa bem comum lá, e aí a pílula que eu tomava ali, uma por dia, né? Você toma 4 de uma vez só, e é realmente muito cara quando você pensa na moeda local. Tu tomava assim, pré-malária, então. Isso. Tu tomava pré-malária. Que era meio que a mesma, né? Eu tomei isso por 2 meses. 2 meses eu tomei isso, mas aí eu parei. Dava uns sonhos alucinógenos. Eita! Assim, é bem forte. Todo mundo que fala que toma essa pré-malária é porreta, viu? Rick, eu não sei se era remédio pré-malária não, viu?
Sinto lhe dizer, mas eu não sei se isso era remédio pra ela. Tô procurando mais até hoje, não acho por aqui. Kainan, quantas vezes você pegou malária mesmo? 13 ou 14 vezes. Nem lembra, velho. Nem lembra. Socorro. Eu não lembro. Mas isso fica pra outro programa, mas 13 ou 14. Peraí, deixa eu só abrir aqui as anotações da Lana junto. Peraí, gente. Calma, As que é assim anotações mesmo, da tá? A gente Lana. para. Percebam que quem fez o programa fui eu, então. Aquelas, né? Peraí que eu vou falar ao vivo. Eu perdi minhas anotações. Eu ainda tô em choque com esse cara com 14 malárias. Ainda tô em choque com essa informação. Pois é. Pois é. Cara, tem muita história. Nossa, Rick, tem muita história com malária. Cara, eu quero fazer um episódio só de hospitais no continente africano. Porque eu Porque conheço você uns fez outros check-in nos nomes. hospitais. Sério. Nossa, eu É dou melhor Egito, do que o enfim, sonho não tá na alucinógeno? parte- É melhor do que o sonho alucinógeno? Não. Olha, mas o pós-malária, alguns... Cara, é muito doido, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a tomar os remédios recorrente, eu olhava atrás, né? Alucinações. Eu falei, mas o que é alucinação, né? No remédio? Cara, é muito doido. Quando você toma esses remédios, eu não sei explicar. Você fica meio... com tontura, você fica sonhando umas coisas que não faz sentido. Não queira passar por isso, gente. Opinião de Kainan, Ó, tá? E antídoto de cobra também é a mesma vibe, viu, Kainan? Eu passei Mentira. por picada de cobra também é a mesma vibe aí, ó. Gente, eu dispenso os dois, viu? Dispenso. Tô tranquila. Estou mal com ter perdido esse PDF limpando o computador. Mas calma, tô vendo aqui os estudos da Lana. Lana, deixa eu ver que tópico aqui da Lana. Sentiu na Quem sabe África fazer isso? Vibes, cara. Sentiu na África Vibes. Acabou toda a forma de organização. Aí, Kainan, realmente é mochileiro sem pauta. Você tá sem pauta. Vou bloquear aqui seu acesso no meu documento. Não, Mas isso África. é o Se tem título... uma coisa que você o- não precisa de pauta é a África, Kainan. Pô, a África você tá jogando em casa, brother. Eu tô jogando em casa, mas do filme, senão... Ó, vamos ver o que é mais do filme, vai. Então vamos lá, sem pauta, assumir essa função, ou quem sabe faz ao vivo, Não, né? ó, que voltar tem no uma parte Faustão. aqui no meu documento que tem coisa do Muzungo, né? Tem mais coisa pra falar disso então, e ó. eu tô muito roots. Não, vamos... Ó, Rick, seguinte, até... Aí a Lana, né? Que assim, ele fala no filme várias vezes, eu não sou muzungo, eu sou diferenciado. Aí, bem brevemente, eu falei com a Lana o seguinte, eu, Kainan, também falava que eu não era muzungo. Não vou me tirar dessa, não. E aí, até um ponto mais a fundo quais eram as razões, né, de eu falar que eu não sou muzungo, a qual o Gabriel também faz. Primeiro que o muzungo, em grande parte do continente africano, é a percepção do europeu igual euro, igual dinheiro. E isso é uma coisa aí que vai demorar-se muito tempo para mudar essa percepção, porque ainda hoje existe essa colonização ideológica, também não ideológica. Esse era o primeiro fato, reduzir o custo. O cara cobra 100, na verdade 50. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo era para tentar me aproximar das pessoas de uma maneira mais genuína. E aí aí o ponto é o que justifica você não ser o típico muzungo. Esse é o ponto, porque o filme não fala tanto que ações ele toma. Se bem, trazendo pra mim, eu jogo até pro Gabriel e depois pra você. Quando ele fala que ele não é muzungo, o único momento do filme que percebe-se que ele não é um típico muzungo é quando ele veste a roupa do Maasai, que é uma tribo que se encontra no Quênia, na Tanzânia. Porque assim, você vestir aquela roupa, até questionei aqui com a Lana minutos antes, eu, Kainan, não usaria aquela roupa fora de um contexto de festival ou de ritual. Poderia até ser confortável, mas o tempo da adaptação de eu, Kainan, como ocidental, me sentir confortável com roupas padrões no Brasil, eu não usaria. Demoraria mais, a não ser que eu morasse na tribo Maasai 2 meses. Aí eu acho que, consequentemente, eu estaria mais adequado a usar e confortável com isso. E o Gabriel, ele fala que não é muzungo, mas ele não dá indicadores do que ele faz pra justificar eu não sou um típico muzungo. Porque dá uma sensação que ele está quantificando quem ele é. Eu não sou um muzungo normal, eu sou diferenciado. Mas no filme, quem nunca foi pra África pode ter uma percepção um pouco distorcida. Ou também distorcida, né? De como ele fala isso. Eu acho que tem uma percepção anterior a isso até, né? Que ele sempre é muzungo, nós sempre seremos muzungo lá. Então, Sim. assim, aquela discussão do viajante ou turista, né? Eu lembro que, eu quero ser viajante, não turista, eu quero fazer as coisas que os locais fazem. Mas, assim, aí é de fora, né? Eu tenho um amigo que mora 20 anos no Brasil e os caras chamam ele de gringo até hoje. Então, assim, não tem como. Eu acho que é só uma questão de aceitar isso e viver com isso, assim, né? Não é que essa luta, assim, né? Eu não sou, né? Eu já passei por isso também, viajando, né? Eu acho que é uma certa arrogância, assim. Então, agora vamos lá, vamos discutir sobre isso aqui. Isso aqui faz parte do filme. Porque se você... Não, é discussão. Isso aqui é um filme, mas... Porque se você... Como é que você falaria que você não é o típico viajante na estrada? Porque, como você falou, a gente sempre vai ser viajante, sempre seremos falando aqui, né? 3 pessoas brancas, não somos negros. E o quanto
Você falar que não é um muzungo, ou na verdade eu falava assim, eu não sou o típico muzungo. Faz uma puta diferença falar, eu não sou o típico muzungo. Muzungo eu sempre serei. Porque no estereótipo da cabeça deles era europeu. Então o que você estava querendo dizer era, eu sou branco, europeu, mas né? eu não sou europeu. Eu ganho em real, sabe? Porque- Não é euro. Porque o objetivo é reduzir esse contraste da Europa com eles, né? Tipo assim, queira ou não, já ser da América Latina já é um outro contraponto. Eu lembro até, falei pra Lana... Então, mas eu acho que é um mais dos- a vibe de viajante, assim. Eu acho que é mais a vibe de você é um viajante cool, que você é meio alternativo, root, né? Cada um usa uma palavra preconceituosa pra definir, né? Eu sinto assim, eu gosto de me imergir na cultura local. Então, eu também me considero não um típico muzungo, assim. O típico muzungo, eu acho que é a pessoa que tá pagando pra ter as experiências e não tá tendo a experiência local. Mas eu acho que isso não é uma coisa que você precisa falar, assim, né? É uma coisa que, na própria experiência, eles já se mostravam não um típico muzungo, né? Mas algumas pessoas iam julgar ele como um típico muzungo. Assim como todos nós, eu acho que a gente Sim. passou por lugares que, por mais que a gente quisesse se imergir ali, a gente era apontado o dedo e falava assim, ó, ele ali não é o... Vamos chamar de típico muzungo aí, né? Mas aí eu vou trazer histórias, pessoas jogam... Vamos lá. Seguinte, eu falava porque eu precisava de uma validação externa. E aí eu vou trazer o ponto assim, eu falava, eu não sou o típico muzungo. Beleza, se eu falar, pode parecer egoísta, mas assim, o que validava isso? Porque eu queria tentar me aproximar e reduzir essa relação. Aí eu até falei pra Lana, duas coisas que pra mim foram um ponto marco, até falo pra galera que vai viajar pro continente, tenta aprender. Eu carregava balde na cabeça sem as mãos. Isso pra mim, a pessoa conhecia alguém, você é um muzungo? Eu falei, sou muzungo sim. Daí quando a pessoa, é claro que tem uma conversa que antecede eu falar, não chego pra falar não sou muzungo. Não é assim, tem uma conversa com a família, aí ele pergunta o que eu faço, eu tô tentando me imergir. Aí quando eu falava que eu não era um típico muzungo e mostrava que eu carregava balde de água na cabeça, ia na rede de pesca, pegava, era aí um momento que eu rompia-se a linha do europeu com os locais um pouco. Reduzia, não tô dizendo que a relação é 100%, mas eles já me olhavam, o garoto aprendeu a carregar balde na cabeça com água. Modéstia à parte, assim, não é todo mundo que aprende. Isso pra mim foi o divisor de águas quando eu falava que eu não era o tipo muzungo. Mas eu não falava não era muzungo pra ter não sou. Não, eu sou um viajante. Só que eu quero tentar reduzir esses contrastes econômicos e sociais. Então era por isso. A conversa aqui foi a fundo, viu, Rick, Lana, né? Boa, boa. Não, tô adorando. Mas isso serve pra qualquer país, né, Alana? Também no Peru, eu diria, é a mesma energia, assim, Sim. né? A ideia de um viajante que é uma pessoa que tem o dinheiro pra estar ali, né? Então, só o fato de você ter o dinheiro pra passagem pra ir pra África já te deixa uma parada muito mais rica que quase todo mundo aí do continente, né? Pra mim, eu já até contei no episódio que eu menti o meu sobrenome em alguns países latino-americanos porque é Sanches. Sanches espanhol. E eu sou muito branca. Eu sou loira, do olho claro, branca. Então, já me liam como euro. Então, eu chegava, sei lá pra comprar aquelas chompas peruanas, bolivianas, andinas. E aí já falava, $60. Essa daqui é de alpaca, essa daqui é de vicunha. Eu falava, não, eu sei que isso daqui é lhama. Eu sou brasileira, sabe? Eu sou branca. Só que eu sou brasileira. Então, tem esse porém, né? E era muito doido isso, porque aí ele fala, esse daqui é o Muzungu Price. E assim, eu sei que talvez eu pago um pouco mais pela chompa, porque eu sou brasileira, porque eu ainda não sou de lá. E aí é até curioso, né? Porque a roupa do Maasai, quando eu vi ele usando a primeira vez, eu não sei a intensidade que ele tava lá naquela região, eu não sei quanto tempo ele emergiu naquela cultura, só que pra mim eu vi aquilo muito como tentar se passar como um local, o que assim, é impossível, e também como apropriação cultural. Porque ele tá se apropriando daquelas roupas, daquela cultura, e eu não sei se, assim, um branco usando aquilo vai ser visto como legal, sabe? Sendo que as pessoas que estão usando lá, a gente às vezes vai fazer chacota. Então, eu não sei como é que foi. É isso que tá, é um documentário ficção, a gente não tem como saber. Mas aquilo me trouxe isso. Aí uma vez uma pessoa me perguntou, mas você usa as chompas do Peru, né? As chompas andinas. Cara, só turista usa isso. Isso é muito pega turista. Você não vai ver as pessoas locais usando isso. Isso é literalmente um crachá de turista no teu peito, sabe? Lana, só explica o que é as chompas pro ouvinte que não sabe o que você tá falando. A chompa, cara, como eu vou explicar o que é a chompa? A chompa, ela é feita de lã de lhama e ela é colorida e ela tem vários traços, né, coloridos na parte de cima, na parte de baixo. E tem vários tipos de chompa. E tem a chompa feita da lã de lhama, que é muito mais barata. Tem a de vicunha e alpaca, que são muito mais caras. Então, para os turistas, eles vendem como se, isso daqui é lã de vicunha e tudo mais. Só que as pessoas locais raramente usam isso, assim, não é... Elas usam lã de lhama, só que são outras estampas, sabe? Outras formas, não é que nem a do que vende pro turista no mercado. Então, Sabe uma coisa crachá. que me deu choque em relação a isso do que pra turista? Egito, papiro é só pros turistas.
Ninguém compra papiro. Cara, eu juro que eu fiquei chocado. Eu achava que todo mundo na casa, na parede, tinha um papiro, ou, sei lá, imagem de Alá, ou da pirâmide em papiro. Bulhufas! Eu falava, caraca, é tudo pra turista, gente. É literalmente Como pra que turista. os nossos estereótipos não moldam os mercados locais? Porque é isso, tipo, caralho. eu fui pra América Latina, eu quero essa chompa. E assim, eu não vou negar. E assim, que viajante que não foi pro Peru e pra Bolívia e voltou com uma desses? Não venham também pra cima de mim, não. Porque todo mundo tem, é confortável, eu acho linda. E é isso. Mas, ai meu Deus, eu adoro esse programa que a gente foge, mas tô adorando esses temas de papiro, chompas. O que na África? Eu tô pensando. Mas tem tudo a ver. Eu acho que tem tudo a ver, porque na África, assim, o que me conectava com a galera era o futebol ali, que é meio estereótipo também, né? Mas a galera, Brasil, futebol, vou fazer 10 embaixadinhas ali, ó, chutar a bola pra lá e pra cá. Então, era uma conexão muito instantânea, assim. Não era uma imersão local, igual o balde na cabeça, eu sinto, porque ainda tinha uma diferença. Era o brasileiro, mas eu conectava com o futebol, assim. Mas você sabia fazer as embaixadinhas? Porque eu assumia e eu era hipócrita, eu não sabia. Eu falava que eu tava com dor na perna, não conseguia fazer. Então você conseguia. Então, pelo menos você faz justo, pelo menos você conseguiu representar o nosso estereótipo, que é maravilhoso lá fala fora. Fala que você é argentino, então, Kainan. Na próxima, fala assim, ó, que você é argentino, pô, pra não prejudicar a imagem dos boleiros aqui. Não, Kainan, assim, eu reforço esse estereótipo ainda porque eu jogava a bola fora. Eu já joguei muita bola já mas quando... Rick, nossa, reforcei estereótipo. Teve um episódio que eu gravei com a Carol e com o Caniver, que é sobre estereótipo, fronteiras africanas, e eu falo uma coisa que é uma das melhores... A gente já fala de camisa do Brasil, isso já é clichê, todo mundo sabe, mas tem uma dica que é primordial. Saiba qual era a seleção da Copa do Mundo do Brasil de 98, 94. Porque qual é o ponto? Assim, é um adendo isso. No episódio a gente falou, quando você vai na fronteira, as autoridades, na maioria dos países, têm a faixa de 40 pra cima, os grandes autoridades. Então esse cara de 40, 50 era criança quando viu a Copa do Mundo de 94, 98. Então se você falar Tafarel, Zidane e tudo mais, pô, ele remete à infância. Aí você quebra, você ativa o gatilho o lado infantil quando ele tava no bar vendo com o pai dele. São coisas muito sutis. Essas dicas você não encontra em nenhum e-book de guia de mochileiro ou caralho, tá? Isso aqui é só no podcast você encontra essas dicas aí. Saiba de cor a seleção de 94, 98. Voltando pro filme, onde estávamos, Lana e Rick? Perdi aqui o fio da meada. Já Estamos falando... Não, estava no Muzungu Prices, eu acho que esse é uma coisa da essência do filme também, essa relação Muzungu ou não, se é viajante ou local, a imersão, não, acho que esse é um ponto essencial, crucial mesmo, que é a forma que você quer viajar, né? Eu acho que tem muito a ver com a intenção que você vai viajar, né? Por isso eu questiono um pouco qual que era a intenção dele, né? Porque ele falou que era para do estudo, mas acho que é bem o que a Lana falou, assim, né? Ele estava no final da viagem, querendo curtir, assim, e ter aquela... não se preocupar com as coisas ali todas, né? Por isso que eu acho que vários desses desleixos aí morais dele, eu acho que é isso, né? Porque ele se vendia como um super educador e papapá, né? Moralista, né? Ele era um moralista no filme, praticamente. Sim. Não? Enfim, não... Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí que eu não consegui engatear a sua fala, Rick. Faz parte, tá? Pera aí que eu tô... Depois o Kainan edita. Price... não, acho que foi bom que você botou cara, que a moralista é isso, ponto, né? Acho que essa palavra resume muito, cara. É uma palavra dura, porque você pensa assim, nossa, o cara já morreu, eu não sei se isso é verdade ou não. Mas, por outro lado, o filme, analisando o filme, não a vida da pessoa real, mas aquele filme, eu acho que é uma palavra que resume bem, assim. E aí eu volto também para um ponto que a gente falou no começo, né? Quantas e quais facetas do Gabriel nós somos enquanto viajamos? Ou nós já fomos? Ou quanto a gente olhando aquilo, a gente não repensou coisas que a gente fazia, sabe? Porque... é isso, assim, a gente... Esse filme, é por isso que eu falo, eu recomendaria esse filme, porra, porque a cenografia dele é maravilhosa. Você tá vendo lá realmente os cenários dos países que ele passou, os lugares que ele passou, isso é incrível. Só que, querendo ou não, tem essas atitudes que muitos de nós, às vezes, vamos ter inconscientemente, que tem que ser repensada. Então, por isso que eu acho que é bom. O bom das falas de vocês é que a gente percebendo isso, quer dizer que passamos ou já lidamos com a situação. Seria um problema se a gente não percebesse. Isso mesmo, entende? Sim. Eu falando lá que assim, que não sei o que é pra você $60. Eu falava, não, mas eu sou brasileira. Assim, que na América Latina não tem isso do branco, né? Porque aqui também tem muitas pessoas brancas em vários países. Não é tão forte assim que nem no continente africano. Mas tem esse tratamento diferenciado com a pessoa que é da Europa, com a pessoa que é dos Estados Unidos. Mas daí como é? Agora, mas aí tá, beleza. A gente sabe dessa diferença. Eu não sei, é errado a gente falar é brasileiro pra tentar reduzir essa cobrança? É porque eles estão cobrando em cima do euro, eles não estão cobrando em cima do produto, sabe? E assim, eu acho que eu paguei um valor a mais, mesmo sendo brasileira, porque eu ainda sou turista, sabe? Só que eles não vão cobrar tanto a mais, porque eu não ganho em euro.
Eu vou jogar talvez uma polêmica, uma coisa que eu acho que eu fiz errado, mas eu queria a opinião de vocês sobre o Muzungo. Ó, o programa virou de Muzungo, tá? De percepções do Muzungo. Quando eu tava na Costa do Marfim, quando eu fui comprar as obras de arte, quando eu tava prestes a ser repatriado, eu usei uma tática, o jogo de cintura, não vou nem falar jeitinho brasileiro que não é, que eu falava que minha mãe era do Zimbábue, e eu sabia algumas palavras. Porque a partir do momento que eu falava que era do Zimbábue, tinha uma conexão com a África e as pessoas me tratavam diferente para reduzir o preço. Era interessante para mim. Porque daí eu poderia falar que era brasileira, mas a partir, não, my mom from Zimbabwe. Daí eu falava lá, cidade bem do interior. E isso pra mim criava uma conexão. Então eu fico muito na dúvida se essa minha ação de mentir que minha mãe é do Zimbábue pra tentar ganhar no preço, não é nem ganhar, é talvez pra reduzir os preços que eles já colocam lá em cima, entende? Então eu não sei, eu fico nessas dúvidas, tá, gente? Isso aqui é só joguei na mesa. Eu acho que assim, quem nunca foi hipócrita viajando, né? Exato. Assim, quem nunca. Eu começo a olhar igual você olha pro filme, né? É meio fácil ser crítico de obra feita, né? Assim, ó, aconteceu aquilo, mas quando eu olho na vida, nossa, teve várias coisas que eu fiz na vida que eu gostaria que não tivesse feito, ou que aprendi a fazer e que pretendo não repetir, né? Eu acho que o Gabriel também talvez hoje olharia aquilo e perceberia isso, né? Exatamente isso, porque ele viajou em 2006, 2007, se eu não me engano. E assim, faz muito tempo isso. Então, com certeza, se ele estivesse viajando hoje, seria um outro olhar, seria uma outra atitude. Porque nós estamos conversando muito mais sobre isso também no mundo viajante, né? Dessas atitudes. Para pra pensar assim, Lana, 2007, 2008, que é brasileiro que a gente conhecia que foi pra África e teve uma repercussão. Exato. Verdade. Mudou muito rápido, né, as coisas, assim, né? De viajar pra África era uma setor- coisa que eu fui há 10 anos, que era uma coisa muito cara, né? Então, com o tanto que ele passou ali, a galera que tá indo agora ainda é uma coisa exótica, assim, de alguma maneira, Sim. né? É muito bizarro pensar como a noção temporal de setor de viagem, mochileiro ou viajante, tanto faz, muda em pouco tempo. 5 anos, 4 anos, aspecto de viagem, a própria Worldpacker, assim, se a gente, o jabazinho natural aqui, mas é uma linha divisória, assim, a fase Couchsurfing, fase Worldpackers, fase de aplicativos e facilitadores. Assim, questão de 3 anos, 2 anos, muda muito o cenário. Hoje em dia, trazendo assim a questão do Brasil, o quanto o Pix não está revolucionando o cenário também de viagem, na transição de pagamento, da lojinha e tudo mais. Sacar dinheiro no banco. Verdade. Daqui a pouco a gente nem precisa mais sacar. Faz tempo que eu não saco dinheiro. Sim. Você vai, a Lana foi pra Bahia, eu não sei, você pagava nas feirinhas com Pix. Não, Daqui a eu só pouco o tinha que mundo inteiro sacar vai quando tá- eu ia pagar a conta da água. Porque aí tinha que ser lá na lotérica que não aceitava o meu cartão, porque eu não tenho caixa. E aí era o único motivo que eu ia sacar dinheiro. Que não E vai tinha mudar na mais cidade. rápido ainda. É. Eu vejo assim, tipo, o Elon Musk tem aquela parada lá, Starlink, que vai, daqui a uns 3 anos vai ter Wi-Fi bom em todos os lugares do mundo. Imagina assim, hoje essas viagens são difíceis ainda por falta de Wi-Fi, por exemplo, difíceis, né? Só porque não tem Wi-Fi já é considerado viagem difícil atualmente, né, galera? Mas isso vai mudar rapidinho também, né? Então, vai mudar mais ainda, né? Então, mais gente vai poder mochilar, mas ao mesmo tempo, qual que é o impacto que isso vai ter nas populações locais, né? Isso é uma coisa que eu fico pensando, assim. A pandemia mostrou um tempão sem a galera visitar, foi saudável, né? Agora, quando voltar com muita gente, né? Qual que é o impacto na cultura local? Que eu acho que o filme retrata um pouco disso também, né? Ó, a questão dos maçais é bem... É uma situação que a gente pode explorar, né? Que existe muito... Eu lembro até, Rick, a Lana, pra Maçai é tipo... Fazer um paralelo, tá? É tipo os tribos indígenas do Brasil. Você vai lá, vê o pessoal dançando. E aí eu lembro uma vez que uma menina falou assim: eu sou contra isso porque é uma forma de exploração. Aí, assim, eu não sou estudioso, tá, gente? Pra entender o cenário das tribos maçais, eu não sei questão econômica, mas eu lembro que eu tenho um grande amigo que é da família Maçai e fez da família dele o recinto um lugar de turismo. Ele falou, Kainan, eu fiz porque minha família hoje não a questão climática mudou muita coisa e a minha família precisa, pelo menos, se sustentar. E aí começou a receber pessoas. Então, eu parto do seguinte pressuposto. Eu tento ao máximo possível entender para onde o dinheiro é destinado. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade. Para onde vai os $100 que você vai pagar? Vai para o governo? Vai para a família? Enfim, onde vai ser encaminhado. E, principalmente, tem coisas na estrada que eu não muito barganho, que são obras de arte dos locais, se eu vejo. É claro que às vezes, barganhar faz parte, mas eu penso da seguinte maneira. Economicamente, a gente não sei como é que está hoje o Brasil em relação a outros, mas a gente tem uma moeda mais valorizada em contrapartida ao continente africano. Então eu faço a questão de dar um pouco a mais. Porque, cara, tem uma coisa que me incomoda, aí é desabafo meu. Eu acho muita hipocrisia quem barganha pra um caralho um tecido no Marrocos e de repente paga $50 ou $30 num restaurante. A hipocrisia no seu máximo. Isso pra mim é... Por favor, ouvinte, não faça isso, tá? Você fica, sei lá, barganhando táxi $1, $2, depois gasta 20 tranquilo numa comida, numa carne. Então, só avalie essa situação. E aí, voltando pro filme, até na questão do como o Gabriel, de que maneira ele conseguiu, vamos dizer, para onde foi destinado a visita dele nessa tribo Maasai? Ele pagou alguém, ele ficou amigo,
Porque até então, gente, eu não vejo... Eu, Kainan, até a Lana e Rico dá uma opinião, eu não vejo muito problema em você ir nessas tribos maçais. Eu não tô falando do Brasil, tá? Eu não sei o cenário daqui. Porque eu sei que o dinheiro é destinado àquelas famílias. Tem consequências? Tem efeitos? Tem. Não ser hipócrita aqui, mas não cabe a mim. Queria saber o que vocês pensam dessas visitas às tribos como um todo, né? Cara, esse tema acho que é essencial, viu? Acho que esse eu diria que é um dos temas mais importantes para mochileiros discutirem hoje mesmo, né? Se você comentou um pouco de indígenas e tudo, né? Mas, por exemplo, o Maasai é um exemplo, ou aquelas mulheres do pescoço longo na Tailândia. Tem algumas, assim, pelo mundo que são mais clássicas, né? Tem uma que eu fui que era dos pigmeus, tem uma que eu fui que era assim, e algumas você vê assim, nossa... Isso aqui tá bem. Tem uma no Peru, na Bolívia, não lembro onde é, que é um lago feito, tudo meio de mentira, assim, né? Então eu questiono muito isso, eu fiz muito disso nas minhas viagens, hoje eu não faria. Então eu vejo que é uma decisão meio pessoal, assim, né? Porque pode falar que ajuda a comunidade local, vai dinheiro ali pra eles, mas hoje eu vejo que eu não faria porque... faz criar uma realidade, assim, né? Por exemplo, você julga os maçais que tem celular, ou que... Ah, não, ele não pode ter celular porque ele é maçai, né? Então você começa a criar ideias sobre a cultura do outro, e a cultura do outro está em constante transformação, né? Mas acho que é um tema essencial e pouco discutido hoje. No caso, eu não fui conhecer as tribos maçais, eu nunca fui para o continente africano, mas isso me lembra muito também a questão indígena, né, que o Kainan já falou, porque também eles acabam mudando o que eles vão apresentar pra gente por estereótipos nossos. Então, às vezes, eles vão usar roupas e fazer danças e apresentar coisas que eles não fariam realmente, eles só estão fazendo aquilo porque eles sabem que é o que o turista espera. Então, isso daí também pode ser muito danoso. E também tem essa questão do circo humano, que a gente faz muitas vezes, que assim, o circo, antigamente, era para apresentar humanos, entre muitas aspas, exóticos. Então, ou pessoas com deficiência física, ou pessoas de outras etnias, raças e tudo mais. E hoje em dia a gente tem tour em favela, a gente tem esses tipos de tour também, que é para continuar apresentando entre várias aspas de novo, um humano exótico, sabe? Então... também tem essa questão. E assim, eu não tô trazendo aqui certo ou errado, porque eu acho que é uma conversa muito longa pra se ter e não vai caber nesse episódio, mas só trazendo esses questionamentos, né? Porque eu, por exemplo, eu fui pra Puno, no Peru, que a gente já falou no episódio do Peru, em que são ilhas, em que são as islas flotantes, então são as ilhas flutuantes, né, sob a água. E eu fui fazer, só que eu procurei uma agência que eram das pessoas que moravam nas ilhas flutuantes, tanto que eu fui fazer o tour junto com assim, eu não sei se ela era prefeita ou se ela era presidente das Ilhas Flutuantes, eu não lembro agora o termo, mas que ela falando como eles se organizavam politicamente. E assim, pra mim, que sou jornalista política, aquilo foi um tesão, sabe? Só que ao mesmo tempo eu não sei se eles estavam mudando algumas coisas, se a casa que eu fui visitar não era aquela mesmo que eles moravam, tipo... E ainda assim, acaba sendo um tour de humanos exóticos, entre aspas, de novo. Então, é muito difícil falar sobre isso, porque, assim, precisa de muito mais estudo, precisa de outras pessoas para trazer esse tema, mas trouxe essas provocações. Precisa entender o quanto esse turismo, entre aspas, de circo, né, desenvolve também a questão regional deles, o quanto gera economia, venda de obra de arte. É muita coisa, assim, eu não quero nem falar porque eu sou... Ou se só reforça o estereótipo, sabe? Também tem essa questão. Eu vou nem opinar, Lana e Henrique, porque eu realmente não tenho nenhum embasamento. Não quero falar besteira, nada, assim. Porque eu não sei também o quanto isso desenvolve outras esferas que a gente não chega até a gente. Sim. Eu acho que cabe pros ouvintes pedirem um episódio sobre isso. Deixei, só deixei. E acho que nem é uma questão de opinião, mas eu acho que é uma questão disso. Isso tem que ser discutido. Eu acho que isso tem que ser falado, pensado, refletido. Acho que a gente não vai trazer respostas aqui, mas essa pergunta ela deve ser feita. Minha recomendação é que todo mundo fizesse essa pergunta antes de consumir alguma coisa, assim, né? Principalmente viajando para lugar de turismo exótico, ou de chamado às vezes safari humano também, né? Mas dessa maneira de você ver a vida do outro e esse é o seu entretenimento, assim, né? Então, no mínimo, questionar isso. Já fiz, às vezes faço, às vezes não faço, então não quero colocar certo ou errado, mas o questionamento mesmo. Teremos uma pauta, então. Você nem jogou, você pediu na cara de pau mesmo, tá, Lana? Não é nem... Pode ser direto ao ponto comigo. Aqui, intimidade vai cair na... Quero uma pauta. Já tem até pessoas pra recomendar, né, no caso, mas enfim, é isso. Vamos voltar pro filme, caminhando pro final. Mas isso tem a ver com o filme. Não, tem a ver, que tem tanta coisa. Ô, Rick, isso aqui virou cinema em casa, mas é mais sobre questionamentos, comportamentos sobre nós do que o filme em si. Cara, mas filme bom é isso. É um filme que a gente assistiu e tá se questionando sobre os nossos atos a partir de um personagem que a gente tá criticando. É uma autocrítica super necessária. É que eu quis só trazer a parte mais leve, Cami. Ô, Cama, chamei você de Cami. Chamei de Cami. Meu Deus do céu. Agora, vai pro making off essa cena, vai pro making off ali, ó.
Mas voltando não pro filme mesmo, tem algumas coisas antes pra gente caminhar pro final que eu quero compartilhar, que eu acho que eu gostei muito quando o diretor, ele mescla a realidade com as falas dos atores, que não são atores, né? E quando ele joga as fotografias do Gabriel. Cara, são coisas tão simples, mas caraca, aquela foto totalmente mal focada, mas ele colocou aquilo. Foi o momento mais que eu me identifiquei com realmente ele está contando uma realidade, né, do Gabriel. E no final, nem sem contar o final, né, e os créditos, que é maravilhoso, colocar o nome dos atores. Aliás, a Lana tocou no assunto lá no começo, quando escolheu o filme, que eu também me perguntei depois, que assim, será que esses atores, entre aspas, foram pagos? Porque é uma puta exposição de imagem. Até fui ver, antes de começar o programa, esse filme ele ficou muito famoso na Europa, não no Brasil. Olha que curioso. Tá lá, depois ganhou Cannes, algumas coisas. Mas será que eles foram pagos? Será que o diretor, entendeu? Porque... Eu trouxe esse questionamento vai... porque, além do direito de imagem, assim, a pessoa lá daquela região vai estar num filme brasileiro. Tem aquele prestígio. Só que não é sobre isso, sabe? É sobre essas pessoas serem reconhecidas por um trabalho, tempo que elas estão dedicando lá. Estão ajudando a recuperar fotos, estão ajudando a retraçar a rota do Gabriel. Eu jogo até, o Rick, nesse encontro que a gente teve com os ouvintes, a gente pensou assim, quem se beneficiou, né, dos personagens nesse filme? Tirando o pai de família, a única pessoa talvez que venha se beneficiar foram os guias. Porque serve até como uma confirmação. Olha, eu pareci no... Só tem guia que saiu muito bem, que foi o do Kilimanjaro. Saiu muito bem, que foi o... John Goodluck. Porque ele tem boa sorte em levar as pessoas até o topo. Com certeza tá lá no currículo Lattes dele lá, apareci no filme Gabriel, tá? Com certeza, isso aí não tenho dúvida. E até a gente falou isso nesse encontro, que eu contrataria ele se eu tivesse toda a questão orçamentária. O cara participou de uma puta produção, vou com ele, entendeu? E cuidou do Gabriel, apesar do Gabriel ter sido super irresponsável, ter feito do jeito que ele queria, com os olhos, né, sapato e tudo mais. Mas ele... Confesso que me deu vontade de ele ficar cego no filme. Ai, que horror, Kainan! Assim, tá tudo bem, ser cego não tem o menor problema, mas, porra, desejar uma dor pra uma pessoa, porque não é gostoso ele ficar com a vista queimada, né? É que assim, cara, eu falo que eu gosto do podcast, Rick, porque são quase 1 a 2 horas, não dá pra gente ser bom samaritano tanto tempo. Então, quando eu vi essa cena, eu falo assim, cara, fica cego, não no sentido quem é cego, mas, cara, babaca, irresponsável, está subestimando a natureza. Consequência dos próprios atos. Só aquela queimadinha. Consequências, entendeu? Não, podia ser só aquela queimadinha de leve, pô, que depois já volta. Não, mas é isso. A questão, assim, não estamos para julgar as ações e as consequências. Tanto que a gente fala, às vezes, por exemplo, trem da Mauritânia, só um adendo, tem consequências de pegar um trem da Mauritânia. Mas, assim, a gente tenta reduzir os riscos. Só que se alguém falasse, Kainan, vá com uma máscara de proteção, eu vou com uma máscara, entende? Eu acho que risco sempre vai haver. A não ser que você fique o dia inteiro em casa, entende? Mesmo assim, você pode ter um infarto. Então, o ponto é, ele teve orientação do guia para usar óculos e o cara não usa. Então, assim, eu acho que é aquele sentimento babaca de herói, de novo, que a gente volta, sabe? Vamos ter uma pauta disso, Lana? Heroísmo ou babaquice? Esse vai ser o título. Herói ou babaquice? Coragem ou imprudência? Pode botar de dois jeitos, né? E aí, assim, vou trazer até um... cara, o programa vai ser aqui, vai. Foda-se a hora. Vai, vamos falar. Teve uma coisa... Teve uma coisa que eu comentei com a Lana, que foi o meu lado heróico, que eu tive consequências. Quando eu tava na Tanzânia, no Quênia, eu fui numa ilha, no Mafangana, eu acho. Eu dei uma de herói e andei na ilha inteira 37 km. Mas assim, calor, montanha abaixo. Eu fui, acho que o primeiro muzungo a dar a volta, tanto que eu saí na capa do jornal da ilha, se tem uma ideia. Não me orgulho disso, tá? Hoje não tanto, mas na época, assim, teve um gostinho narcisista. Só que qual foi a consequência? No dia seguinte, eu fiquei doente pra um caralho. Mas muito doente. Tipo, a família, o pessoal não acreditou que eu dei a volta. Tanto que eu tava andando, os motoboys. Como assim? Você tá dando a volta na ilha? Me orgulhei pra um caralho. Eu tô até falando aqui, mas o ponto foi a consequência e a responsabilidade, que eu não passei protetor solar. A família me avisou que seria longo. Eu falei, não, eu aguento. Eu faço trilha já no Brasil, fazia. Naquela época eu tava mais fitness, mas eu aguento 2 dias de cama sem andar, cara. Sorte que eu tive a família, ou seja, eu coloquei minha família, não em risco, né? Mas de me tratar, fazer uma comida melhor. E foi um momento que eu falei, caralho, Kainan, que irresponsável, entende? Eu também tive um que eu falei no episódio sobre equipamentos, que é que eu torci a minha coluna no ônibus público do Equador, que eu tava com meu mochilão, até aí, entre aspas, tudo bem, né? Porque não é tudo bem torcer a coluna na viagem. E quando eu fui escalar não, eu fui subir, né, que é uma trilha, o vulcão Madeira, que fica na Isla Ometepe, na Nicarágua, eu torci o joelho, porque era assim, super fechada a trilha, super floresta mesmo, tinha o guia e mais uma pessoa.
E no que a gente tava subindo, eu pisei num tronco e eu torci o joelho. E eu fui com aquele joelho rangendo até chegar no topo. E do tipo, naquele sentimento de eu vou conseguir fazer isso. Só que assim, eu voltei pro Brasil e fiz fisioterapia. Sabe? Tipo, não, eu não voltei por causa disso. Eu continuei viagem até o médico com o joelho doendo. E voltei pro Brasil e fiz fisioterapia. A diferença, Lana, é que estamos aqui pra contar ao contrário do Gabriel, né? Não, assim, eu nunca fiz nada nesse nível. Mas agora sim, estamos falando de responsabilidade. Rick, solta a sua, vai. Pode falar a merda que você fez, Tenho vai. várias. Algumas que vieram aqui, ido ver os tubarões na África do Sul, em Hermanos, que é uma parada que eles jogam um óleo de peixe, assim, ó. Eu fui na vibe de, pô, eu amo os tubarões, eu quero ajudar os tubarões. Aí lá eles jogam um óleo de peixe, então eles zoam todo o ecossistema local. Tipo, é numa ilha que chama Seal Island, perto de... Tem milhares de focas que eles ficam caçando ali perto. Mas agora eles mudaram o lugar que eles ficam, porque os barcos ficam jogando óleo de atum ali pra poder descer na jaula e poder ver ele, assim, sabe? Então fui achando que era tipo, pô, tô ajudando os tubarões e hoje eu vejo que é muito danoso, assim, esse tipo de turismo. Ou os elefantes, né? Eu fui chama Mahut, na Tailândia, que é dar um rolê de elefante, e o cara com espeto no elefante, assim, eu falava, nossa, o que eu tô fazendo? Eu paguei pra esse filho da mãe meter o espeto no elefante, mano. Então tem várias dessas coisas que eu vejo que hoje eu não faria, assim, mas na época, com a cabeça que eu tinha, assim, tipo, puta... Não sei se tinha como evitar, sabe? Porque as informações também, né? Pouca gente falava sobre isso, Rick. Pouca gente falava sobre esse turismo de redução de impactos, né? Porque não existe turismo responsável, sempre vai haver impacto. Então é redução de impacto. Obrigado, Lu, Janelas Abertas, por me ensinar esse programa há muito tempo, tá? Há muito tempo. Tem que dar crédito à Lu aí, que ela que trouxe. Eu lembro quando eu fiz essa pauta, falou que ainda não existe turismo responsável. Então eu já mudei o título já. Então, vai aprendendo. Falamos das nossas responsabilidades, gente. O que mais, assim, pra encerrar, Rick, Lana, alguma coisa do filme? Deixa pros ouvintes também. Quando que você foi responsável na viagem também, que você não faria hoje de novo? Galera, se questionar, né? Acho que tem 2 questionamentos aí, né? Tem o questionamento do se você é lá, turista, viajante, né? O Musum que a gente discutiu ali, né? Acho que esse questionamento do que você consome, né? Qual que é a intenção disso? E acho que esse questionamento agora, acho que são duas coisas importantes para se perguntar mesmo aí, né? Então a pergunta, Lana e Henrique, é assim, qual foi a sua maior responsabilidade com o conhecimento que você tem hoje? Seria essa? Se é pra gente ou é pros ouvintes? Lana. Você já falou a sua responsabilidade. Tá. Você tá cheio de responsabilidade já. Você acha que foi só isso, Kainan? Não, com certeza tem muito tempo. Não, com certeza tem muito mais. Foi só isso. Lana e Henrique, esse programa não tem hipocrisia. Isso aqui é autenticidade pura, entende? Nada de gratiluz. Sim. Aqui. Não, gratiluz não nesse programa. Então, no sentido... Não, porque é isso. Eu acho que uma coisa muito boa do filme é porque mostra também que nós somos pessoas cinzas. Nesse sentido de, tipo, a gente não é vilão, a gente não é herói. É o que você falou, é muito humano. Então, por isso que é muito bom. Bom, vamos agora para as considerações finais. E eu recomendaria o filme para um amigo, principalmente se ele quiser conhecer o continente africano, mas também se ele quiser apenas viajar. Porque, como a gente já falou muito aqui, ele traz muito sobre essa responsabilidade, essa consciência do viajante em todos os lugares que passa. Então, eu recomendaria. Você, Kainan. Sou suspeito, né, Lana? É difícil, né? É como falar não vá pro Peru, né? Vindo de você, né? Não tem como. Pecado. Pecado. Não, eu recomendo o filme até porque são poucos filmes. Aliás, eu não sei tanto, sendo bem sincero. Até ouvintes, se vocês souberem de filme que retrata a África sobre a produção brasileira, me avisem. Vale muito a pena porque eu achei que é um dos... Até filmes estrangeiros é um dos poucos que eu vi retratando, assim... Falando cruelmente, né? A realidade da África ali naquele momento. Do mercado... Assim, ele tá ali, né? O fundo, ele tá de background, mas é aquele background. É o transporte daquela maneira. A música, realmente, ela vai ser alta e vai ser muitas vezes evangélica ou gospel. Então, assim, você não precisa sair do carro, tá? Ou do ônibus, tá, gente? Mas, assim, realmente... Tanto e nem desrespeitar os locais. Tanto que tem um episódio, não sei qual episódio foi, faz muito tempo que eu falava assim, o fone de ouvido no continente africano, no ônibus, é pra te proteger do barulho dentro do ônibus. Não é pra você ouvir. Olha só, tinha esquecido desse detalhe. Então é isso, o filme eu gostei bastante. E tem que aproveitar que tá na Netflix, né? Propaganda aí, paga nós, Netflix. Mas, por coincidência, acabou de sair na Netflix. Esse episódio vai subir em outubro, mas se tiver até lá, vai lá ver. É isso então, galera. Recomendo o filme. Acho que tem muita gente que já foi pra África, que vale a pena assistir só pra relembrar. Muita gente que vê muito filme aí de fora, né? Meio alternativo. E é um filme meio alternativo brasileiro também, que eu acho que vale olhar. E é uma história, como Lana falou bem, cinza, né? Tipo, não é nem um mocinho, nem um bandido, é uma história real aí de um mochileiro. Então, recomendo o filme e valeu demais, galera. Valeu. Uhul. E aí? Vamos pra África.